Ok, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez, prazer imenso em tê-los conosco nesse quarto webinar Papo Movimento, que é uma organização da Intermodal Informa, com apoio da Abralog. Hoje nós estamos inaugurando uma série de webinars que vai tratar do tema Práticas de Digitalização na Cadeia de Suprimentos. Tem ouvido muito falar que a digitalização veio para ficar, que é irreversível, mas o objetivo dessa série é traduzir para vocês, né, exemplos, experiências, conhecimento, o que as empresas estão fazendo para torná-la uma realidade de forma concreta e eficiente. Então, para isso, a gente, nesse primeiro webinar, nós trouxemos um time de especialistas de peso. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da vida profissional deles. Então, primeira Ângela Maria Geller Teles, que é diretora de produtos e ofertas no segmento de logística, manufatura e agroindústria da TOTUS. Ângela é formada em processamento de dados e software e aplicativos pela Universidade Estadual de Santa Catarina e possui MBA em gestão empresarial pela FGV. Trabalhou por mais de 3 anos como coordenadora de sistemas na Logo Center, empresa que foi adquirida pela TOTUS em 2005. Ingressou na unidade de Joinville da companhia há mais de 10 anos, como gerente das áreas de desenvolvimento, suporte e implantação. Trabalhou na liderança de equipes multidisciplinares, envolvendo especialistas em desenvolvimento de software e negócios. Atualmente, com o desafio de planejar e executar projetos que viabilizem a transformação digital dos clientes, Ângela lidera as demandas por inovação e por estimular processos cada vez mais ágeis e flexíveis para atender as necessidades dos setores. Uma honra tê-la conosco. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar nesse momento e poder discutir um pouquinho mais da digitalização. Excelente. André Almeida Prado, um amigo, grande amigo, CEO da BBM Logística. O André é engenheiro civil, mestre em engenharia de sistemas logísticos e doutor em transporte pela Universidade de São Paulo, graduado em Global Logistics e Supply Chain Management pela MIT e M&A por Harvard. Conta com mais de 24 anos de experiência em supply chain e atualmente está liderando os principais projetos nacionais de desenvolvimento de plataformas logísticas, que é a BBM. André também é diretor e conselheiro da Abralog. Seja bem-vindo, André. Ótimo tê-lo conosco. Obrigado, Pedro. Muito bom estar aqui com você novamente. Agora falar um pouco da parte de digitalização, essa área de tecnologia que a gente gosta tanto. Agradeço muito o convite que eu recebi da Abralog e da Intermodal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Ótimo. O Pedro Weingärtner é um empreendedor apaixonado por startups e tecnologia, especialista em inovação, trabalha na área de tecnologia desde o início da internet comercial no Brasil. É fundador da ACE, uma das principais investidoras early stage na América Latina, e do Zupa, que foi a primeira empresa de reserva online de restaurantes do Brasil. Escreveu o best-seller A Estratégia da Inovação Radical e foi indicado pela Forbes americana como um dos 10 empreendedores que deve ser acompanhado, e também pela revista Próxima, uma das 10 mentes mais inovadoras do Brasil. É professor há mais de 17 anos, ministrando disciplinas de marketing digital no MBA da ESPN. Seja bem-vindo, Pedro Xará. Obrigado, Pedro. Ótimo. O Léo vai se conectar e eu vou apenas passar rapidamente o currículo do Léo. O Léo Rubinato é diretor de Supply Chain e Transformação Digital na Unilever. Leonardo é engenheiro de produção pela Poli, com MBA pela Fundação Dom Cabral pelo INSPER. É um dos profissionais de supply chain com mais de 19 anos de experiência. Léo juntou-se à Unilever em 2001, onde trabalhou em diversas funções dentro do supply chain, principalmente no Brasil e com passagem pelos Estados Unidos e México. Nesses 19 anos de supply chain na Unilever, Leonardo, entre outras passagens, ajudou o desenvolvimento da área de logística, com a implantação de torres de controle da empresa na América Latina, liderou a reimplantação de todo o sistema legado da empresa no país em 2013. Comandou a construção e startup da mais nova fábrica da empresa no Brasil, em Aguaí, em São Paulo. Voltou a comandar a área de logística da empresa mais recentemente, responsável agora pela área de planejamento das categorias higiene e beleza e é um dos líderes da área de transformação digital da companhia. Muito obrigado pela sua presença, Léo. Restabelecido o contato.
Só ligar só o... Tá no mudo, Léo. Tá mudo o micro. Ah, perfeito. Seja bem-vindo, Léo. Me ouve agora? Tá tudo ótimo. Desculpe aí pelos problemas técnicos que tivemos de conexão, mas deu tudo certo agora. Obrigado aí pelo convite, por estarmos juntos. É um prazer, Léo. Léo também, conheço o Léo desde quando ingressou na Unilever, como trainee, alguns projetos conjuntos, é um profissional de alto reconhecimento na nossa área de logística e supply chain. Então, nessa primeira série, a gente gostaria de explorar algumas matérias com vocês, alguns temas com vocês. E o primeiro tema, aproveitando essa experiência multidisciplinar que nós temos aqui, que vocês falassem um pouquinho como tem sido essa jornada de digitalização na empresa de vocês, nas atividades que vocês desenvolvem, tanto pré-pandemia como também durante a pandemia. Então, primeiramente, Ângela, que tem uma visão ampla de tecnologia, trabalha com diversas cadeias produtivas, sabe os diversos estágios de implantação da digitalização. Por gentileza, sua análise sobre esse tópico. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho, então, né, Pedro? Falar um pouquinho de olhando a questão da indústria e a questão da logística, né? Eu sou hoje dentro da TOTVS responsável por desenvolvimento de soluções que atendam, né, esses clientes, tanto de manufatura quanto de logística e agroindústria. Vamos falar hoje sobre as indústrias e de logística. Então, é um tema bem interessante, né? E eu acho que o Brasil inteiro ele está mais ou menos numa mesma batida quanto à questão da digitalização, né? A gente pegando a questão da manufatura desde 2014, mais ou menos, que a gente tem as soluções, adaptou algumas coisas, inovou e leva para os clientes e para as empresas a questão da manufatura 4.0. E olhando o segmento de manufatura, a gente sempre teve uma resistência muito grande, né, por N fatores aí, por questões culturais, por questões de ter todo o parque, né, fabril que nós temos de manufatura é muito antigo aqui dentro do Brasil. Então, as empresas entendiam que isso precisava, mas sempre foi se deixando, né? Tanto é que a gente fala de manufatura 4.0, que deveria ter um chão de fábrica todo automatizado e, especialmente, a gente ter os dados dessa integração toda que te oferece decisões adequadas e mais rápidas para a indústria e a gente poder ter produtividade, né, com a questão toda da automatização. A automatização, ela foi a terceira onda, né? E aqui no Brasil a gente não passou muito bem por essa onda. Então, as indústrias, elas não são nem automatizadas. E a gente passou esse tempo todo sempre levando e discutindo com as empresas, mas a gente realmente não conseguiu fazer uma diferença e emplacar isso nas indústrias, né? Porque a indústria, ela não comprou isso. Então, se a gente analisar dados da parte da China, Estados Unidos e a Europa, nós temos mais de 50% das empresas já estão no contexto da manufatura 4.0. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma visão, uma noção, segundo a BDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a gente chega em 2% das indústrias que estão inseridas na manufatura 4.0. Então, a gente tem um caminho muito grande quanto a isso, né? E, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente também, como a fornecedora de solução, a gente entendeu que a questão da digitalização, e vai se amadurecendo e vai se entendendo, também precisava mudar várias coisas, né? Nós temos soluções mais pesadas, soluções que foram feitas há mais tempo, né? De 30 anos, 25 anos, né? Que são a gente chama dos RPs, os back-offices, que tem toda a parte do back-office de uma empresa, né? Atendendo e integrados, principalmente. E a gente entendeu que para a digitalização, e os momentos foram passando, a gente precisa ter algo mais simples, né? Algo mais leve, algo que consiga ser adaptado de uma forma muito rápida dentro das indústrias. E mesmo a questão de mobilidade, né? A gente falando da manufatura 4.0 e tudo que você pode ter nesse contexto de manufatura 4.0, de você ter sensores nas máquinas, de você trabalhar com IoT para você poder ter essas informações de uma maneira muito rápida. Então, isso olhando a manufatura, né? Quando a gente vai para a questão de logística já de uns 3 anos para cá, embora dentro de logística a gente tenha, né, os 4, 5 segmentos, mas focando nas transportadoras,
a gente tem as transportadoras que são grandes, que de uma certa forma estão mais preparadas no sentido de estar automatizada, ter uma solução de ERP ou uma solução que possa trazer os dados, mas ainda tem as empresas de média e pequena ainda que estão muito em processos de soluções focadas em algumas coisas e muita coisa ainda manual. Mas de uns 2 anos para cá, também as empresas de logística elas têm demandado para nós soluções digitais. E aí, então, falando do pré, né, pegando tanto manufatura quanto logística, a logística já estava demandando muito mais do que manufatura, né? E aí a gente chegou na questão do Covid. Então, durante esse tempo, e especialmente no ano passado para cá, nós nos preparamos e começamos a mudar várias soluções para poder atender a questão da digitalização. Nisso que eu comentei com vocês, a gente precisa ter soluções que sejam simples, soluções leves, na nuvem, né, que o cliente consiga fazer uma assinatura e já utilizar. A gente pegar tanto logística quanto indústria, você ter mobilidade, da pessoa poder estar com mobile, seja smartphone, ou seja um tablet, e poder estar colocando as operações em tempo online. Então, a gente também, como TOTVS, nós estávamos já nos preparando, né, antes de Covid, porque a gente entendia que precisava estar nessa nova era da digitalização. E o Covid agora, ele trouxe tudo isso, né? Então, a gente entende, aí analisando vários fatores, tanto indústria como logística, que nós temos muita oportunidade agora para frente, e as indústrias, especialmente, elas terão que se adaptar em muitos processos, em muitos fatores. E a digitalização é o grande mote que vai ser das indústrias agora saindo desse momento. Ela precisa se digitalizar. E aí, ao se digitalizar, ela vai ter que entender, né, o negócio dela e como que ela vai ter cada uma das soluções para poder utilizar e se beneficiar disso, né? Porque a questão da digitalização e a tecnologia, ela realmente é um meio para você conseguir ter produtividade, né? E ter as coisas de maneira mais fácil. Então, eu podia fazer um resumo, né? Fazendo uma abrangência aqui geral, pegando aí desde a indústria até a logística. Muito bom, Ângela. Depois a gente volta com alguns exemplos que você tem presenciado, empresa média, pequena, grande. Pedro, exato. Também, muito obrigado, Ângela. Pedro, sua visão também compartilha com a Ângela, tem outra visão, por gentileza? Legal. Bom, do meu lado aqui, o que eu posso compartilhar, a gente, né, a ACE a gente tem 2 braços, né? A gente tem um braço de investimento, a gente tem um braço de apoio de consultoria e inovação, que a gente ajuda grandes corporações, né? Do ponto de vista de investimentos, nosso portfólio, a gente viu mais ou menos 15% do portfólio aumentar o faturamento, 15% teve um impacto bem grande, especialmente nas áreas aí que foram mais castigadas, né, pela pandemia, turismo, eventos e afins. E aí a gente viu que a grande maioria do portfólio teve faturamento um pouco alterado ou permaneceu mais ou menos como estava. Do ponto de vista das corporações, a gente viu que existe agora uma aceleração muito grande por procurar soluções de digitalização. Muitas empresas estão desenvolvendo novos canais de relacionamento com seus clientes, né? Então tem muita procura por canal, por desenvolvimento de canal e também lançamento de novos produtos digitais nesse momento, né? Uma corrida bem forte por esse tipo de demanda, mas e muito roadmap de projeto acelerado. Então muita gente tinha lá projetos para 2021, estão trazendo esses projetos para agora para acelerar o ritmo aí da digitalização, né? Muito bom, Pedro. Depois a gente explora um pouquinho mais isso, também as startups do nosso setor. André, por gentileza, sua visão, sua jornada. A gente sabe que vocês têm um projeto bastante amplo aí com a TOTVS, né? Obrigado. Obrigado, Pedro. Valeu. Assim, eu acho que a primeira coisa do processo de digitalização é você saber onde você quer chegar.
né? Você tem que ter um norte e saber como aquilo vai influenciar no seu negócio e como ele vai desenvolver seu negócio, quais são as oportunidades e como sua empresa vai se comportar durante todo esse processo de transformação, que é uma transformação efetiva. Então, nesse sentido, a BBM sabe claramente aonde ela quer chegar. Então, a gente começou a estruturar internamente como é que seria o processo de transformação de um operador logístico, nesse caso, uma empresa basicamente de transporte, em uma empresa que trabalharia e teria uma grande visão digital dos seus processos, né? A gente já é um dos 5 maiores operadores de transporte, dos maiores operadores de transporte da América Latina. E transformar uma empresa grande no setor de transporte, são milhares de veículos, milhares de funcionários, unidades espalhadas, veículos rodando o Brasil inteiro, não é uma tarefa fácil. Então, o nosso processo foi entender quais etapas teriam que ser cumpridas, em que sequência, para a gente conseguir chegar onde a gente imagina que será o de oferecer soluções digitais para o negócio. Esse processo vem muito bem, como você citou, a gente tem uma parceria com a TOTVS, com a Ângela, a gente está aqui junto. A gente está desenvolvendo uma solução que venha a cumprir esse papel futuramente, de conseguir absorver as demandas dos clientes e gerar as melhores soluções de transporte, passando por todas as etapas operacionais, porque às vezes a gente não está falando do ambiente confinado, né? Quando eu falo de uma indústria, eu estou num ambiente fechado e digitalizar aquilo, não que seja fácil, mas ele é muito mais controlado. Quando a gente fala de milhares de veículos rodando na América do Sul, é muito difícil você conseguir gerar um nível de controle igual de uma fábrica ou de um grupo de fábricas. Então, a gente tem esse árduo caminho, né, Ângela, de construindo e subindo com todas essas informações digitais para fazer. A gente vinha muito bem, cumprindo um cronograma muito forte. Eu acho que a boa experiência nossa foi que o Covid interferiu muito pouco, né? A gente conseguiu manter nosso cronograma nos prazos que a gente tinha e envolver. Eu acho que uma coisa que ajudou bastante é que o pessoal ligado à tecnologia, ele já tinha uma visão digital, de contatos digitais, de modelos digitais. A gente teve que transformar a coisa. Por exemplo, tinham trabalhos em grupos de UX. Isso era feito fisicamente. A gente teve que criar um UX virtual, né? Então, você tem alguns novos casos e você teve que se adaptar ao Covid, mas tudo andou e andou muito bem. Até se a Ângela depois quiser falar, porque foi uma experiência maravilhosa que eles conseguiram cumprir. E no restante da companhia, de verdade, o Covid acabou acelerando uma parte da digitalização, principalmente das pessoas trabalharem via plataforma digital. O volume de reuniões que a gente realiza hoje, o volume de interações que antes eram físicas, estão sendo feitas digitalmente. Eu acho que isso pode ser uma boa oportunidade para aumentar a aceitação e envolvimento de todo mundo nessa fase digital. Obrigado, André. Ô, Léo, por gentileza, sua visão, sua jornada da Unilever, você que está bem à frente dessa transformação digital na companhia, né? Perfeito, Pedro. Realmente está longe de ser uma jornada fácil e uma jornada simples, né? Tomando o ponto do que a Ângela comentou, né? Acho que o grande desafio que a gente tem, acho que tem 2 grandes desafios, né? Mas o primeiro deles é como você deixa de ter ilhas de excelência digital ou ilhas de excelência 4.0. Ela comentou sobre a manufatura 4.0, né? E é dos pontos que a gente explora de forma bastante importante, mas para você ter, de fato, um end-to-end que seja digital, aonde aí sim você consegue, né, tirar todo o valor que tem por detrás da digitalização, né? Então, esse é um desafio que a gente vive já há 2 anos, né, em como a gente avança de forma end-to-end no negócio digitalmente, para que você não crie, né, ilhas de exceção, aonde você tem coisas funcionando muito bem, mas elas estão funcionando de uma forma completamente isolada do resto do business. Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos e o programa que a gente vem desenvolvendo de transformação digital já há 2 anos, ele visa justamente fazer com que, né, a empresa inteira, né, avance nesse sentido. Obviamente que, né, pela natureza de cada área, pela natureza de cada função, isso tem velocidades diferentes, né, e barreiras diferentes até para que aconteça. Mas esse é um dos grandes objetivos que nós temos. Eu acho que um segundo desafio, e no meu ponto de vista ele é muito grande
e ele não é tão explorado como ele deveria ser, né? Porque a parte técnica, a parte tecnológica, ela é sempre muito sexy, né? Muito legal falar sobre ela, né? Mas tem a parte cultural e tem a parte de mindset, né? Que está por detrás de uma transformação digital como essa, e esse é um aspecto que o Pedro depois pode nos falar aqui, porque esse nos ajuda muito nas nossas iniciativas em relação a isso, né? Que é algo que a gente investe muito pesado, né? Como é que a gente transforma o mindset das pessoas, né? Porque vão ser essas pessoas que vão fazer a transformação digital, né? Você não vai tirar um time, né, preparado para a transformação digital e colocar no lugar do time que já está lá. Então, como é que você, de fato, prepara e pouco a pouco faz esse shift de pensamento do modelo antigo para o modelo novo? Então, eu te diria que essas são as duas frentes que a gente tem mais colocado esforço, né? Garantir, né, que a gente faça um avanço end-to-end e também botando muito foco na parte da transformação cultural, da transformação de mindset que está por trás de toda essa transformação digital. Tá? Muito bom, Léo. A gente vai voltar já a falar um pouquinho da cultura, da pessoa inserida nesse processo. Aí, indo mais para o detalhe, vocês têm alguns exemplos que poderiam compartilhar com a gente, exemplos que estão influenciando no modelo de negócio de vocês? Quer começar, André? Pode ser. Pedro, o entendimento da BBM é que a digitalização vai ajudar muito nas soluções logísticas. Se você pensar hoje o modelo de negócio de transporte, de armazenagem, ele é muito standard, né? Você tem os padrões existentes, você tem muito pouco envolvimento matemático, muito pouca otimização de sistemas, você tem sistemas à disposição e você acaba alocando carga. Obviamente, você tenta racionalizar isso da melhor forma possível. Existe até alguns otimizadores de roteamento, né, para você ver a melhor sequência de destinos e coletas que você tem que fazer, mas quando você olha no todo da operação, isso é praticamente impossível de ser feito hoje. E é aquele máximo da otimização, né? Os ótimos locais não são o melhor ótimo global. Então, você pode estar otimizando uma parte da sua operação e, em contrapartida, piorando outra, porque você não está conseguindo olhar o supply chain como um todo. Você está olhando parte deles. Se você consegue digitalizar toda a sua cadeia, todo o seu supply chain, com certeza você conseguiria otimizar isso de uma forma muito melhor. Então, hoje, o que a gente trabalha é, primeiro passo, digitalizar toda a operação logística da BBM, e é por isso que a BBM e a TOTVS estão juntas. A gente quer subir com todos esses dados digitais e paralelamente, a gente tem um outro produto que a gente chama de digitalização da demanda e oferta, que eu também começar a receber isso dos meus clientes, receber isso dos meus parceiros e oferecer para eles também informação real-time de como tudo isso está funcionando. E, por último, outra parte que a gente não está fazendo junto com a TOTVS, que é otimizar tudo isso através de modelos matemáticos. Então, a gente estruturou todo esse modelo justamente para lá na frente, como eu estou falando, gerar a melhor solução para o meu cliente. Então, eu quero receber essa informação dele, tratar ela e conseguir gerar para ele a melhor solução possível. Então, é isso que a gente está trabalhando mais ou menos há 1 ano e meio, junto com a TOTVS aí há quase 10 meses, justamente para a gente conseguir levantar e fazer isso. Muito bom. Só aproveitar uma pergunta do Marco Ferrari, da iTrack Brasil, vamos colocar aí nosso público aí para participar. Na sua opinião, André, qual o estágio atual no Brasil da utilização para valer da torre de controle 4.0, tanto em transportadoras, embarcadores, operadores logísticos e empresas de serviços? Boa pergunta. Primeiro, e é interessante isso, por causa da questão de segurança, provavelmente o Brasil é o país do mundo que mais usa a radiofrequência, que mais digitaliza, de certa forma, os veículos. E a gente começou a usar isso lá atrás para a segurança, né? Só que nos últimos anos, e eu acho que a gente foi um dos pioneiros a fazer isso lá atrás, a gente começou a usar essa informação para gerar as melhores soluções táticas. Eu mando qual caminhão coletar aquela carga, eu uso qual região para fazer aquela operação. Então, a gente começou a usar, e aí é o princípio do que a gente está chamando hoje de torre de controle. Eu acho que é difícil falar em percentual, porque eu não tive acesso a nenhuma pesquisa nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala hoje das grandes empresas do Brasil, a maioria delas já trabalha com torres de controle. A gente sabe que as médias e pequenas empresas, grande parte dela ainda não trabalha. A gente sabe como os embarcadores também têm suas torres de controle, fazendo tracking do que tudo que está acontecendo nas suas operações. E aí as grandes empresas, talvez o Léo fale até melhor que eu nisso, mas as grandes empresas também têm um olhar
sobre isso para ela saber em que estado e controlar, já ser um pouco mais preditivo de qual vai ser a qualidade de serviço que ele vai entregar para o mercado. Então, isso está se popularizando. Eu acho que quando a gente fala de grandes empresas, novamente, isso já tem uma abrangência bem interessante, mas falando aí um pouco de várias empresas, isso aí vai caminhar ao longo dos próximos anos. Muito bom, Léo. Aproveitando aí a menção do André, você quer também complementar algum exemplo que você gostaria de compartilhar da Unilever? Não, primeiramente, só para complementar, acho que a resposta do André, de fato, a gente se preocupa muito com isso, né? Nós particularmente temos a opção por fazer isso internamente, né? Já houve essa discussão sobre fazer essa gestão da torre externa ou interna, né? Mas particularmente por N razões a gente tem essa decisão e hoje, já desde 2008, né? Em diversos níveis de sofisticação, a gente tem essa gestão interna e, na verdade, é algo que a gente vê como inevitável, né, nesse mercado, né? Seja através de parceiros, como o André comentou, seja através de uma gestão própria, porque com a quantidade de informações que cada vez mais você tem e com o nível de exigência do ponto de vista de serviço que cada vez mais você vai ter, né? E eu acho que Covid só vem aumentar tudo isso. Você não consegue operar no nível de complexidade que a gente tem hoje, que é cada vez mais fragmentada, cada vez mais granular, sem um tipo de tecnologia, sem um tipo de controle como esse. Então, eu corroboro totalmente aí com o que o André comentou. Eu acho que para nós, né, e principalmente, né, também já estou colocando o contexto de Covid aqui, né, o que a digitalização tem feito, basicamente tem aberto 3 grandes pilares para nós, né? Tem aberto pilares de ganhos de eficiência, que obviamente são aqueles, num primeiro momento, mais óbvios, né? Seja na manufatura, seja na logística, como o André estava comentando, ou como a Ângela falou no começo, de manufatura e tal. Acho que tem um tema de data, né? E como a gente faz a gestão de dados, né? De uma forma end-to-end dentro da nossa cadeia. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais interessante, né? É que tipo de novos negócios e que tipo de horizontes, né, de novos negócios a digitalização, né, abre para nós. E nesse aspecto tem tido experiências interessantíssimas, né? Se você, por exemplo, entrar na Apple Store aqui agora digitar Omo Lavanderia, né, você vai ver que essa é uma iniciativa super recente nossa e dentro, né, do nosso contexto do time de digitalização, aonde a gente historicamente começa a entrar dentro de uma plataforma de serviços, né, que até então a gente praticamente não operava, né? A gente vendia produtos para quem transforma e para quem opera com aquele produto, executar um tipo de serviço, mas que a digitalização, né, e obviamente a questão de dados começa a te habilitar para que você mesmo, em determinado ponto e momento, né, faça, né, através de parceiros, através de terceiros que trabalhem com você, operações que você não pensava e você, até algum tempo atrás, não tinha perspectiva de entrar. Então, esse é um exemplo, né, apenas de coisa que a gente tem feito e, obviamente, que nesse contexto onde ninguém quer sair de casa, quer que alguém venha lá, resolva o problema para você, devolva, né, dentro de toda a limitação que a gente está vivendo, são coisas bastante interessantes que têm sido exploradas, tá? Muito bom, Léo. Gostaria também da visão da Ângela e do Pedro sobre essa parte, alguns exemplos que influenciam o modelo de negócio na nossa área, cadeia de suprimentos e logística. Por gentileza, Ângela. Eu vou falar um pouquinho, Pedro, que é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de digitalização e pegar o exemplo nosso mesmo de desenvolvimento. Como comentei com vocês, a gente tem os carros-chefes, que são soluções grandes, né, que conectam todos os setores da indústria ou de uma logística, toda a parte do back-office. E são soluções que são de 30, 25 anos atrás, 20 anos atrás, quando que se começou, né? O Brasil é muito interessante porque o Brasil é o único país no mundo que tem uma empresa, as empresas brasileiras, elas são líderes, né, nesse setor de gestão. E aí, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente também percebeu que a gente precisava nos digitalizar.
porque esses sistemas eles têm determinadas tecnologias, foram feitos com e programações de forma procedural, né, dentro dos setores, do momento que se estava das empresas. Então, eu faço o pedido de venda, depois que eu faço o pedido de venda, vai para o setor de crédito para ver se aprova ou não, depois ele volta para eu fazer uma reserva de estoque e fazer uma OM, uma ordem de montagem para embarque, para depois ir para outro setor que fazia o faturamento, para ir depois outro setor que fazia a expedição. E a gente começou também a sentir a necessidade de mudar diversas soluções e deixar elas de uma maneira mais simples, vendo mobilidade, vendo uma série de coisas que a gente precisa hoje quando a gente fala de digitalização. E cada vez mais, todo esse processo que o mundo foi mudando, né? Você tendo as plataformas, você tendo o serviço agora, e nós tivemos que nos digitalizar também. Então, para criar todas essas soluções, né? E aí nós estamos com um projeto grande com a BBM, fazendo toda uma plataforma de logística para transporte, e isso acabou no momento que veio essa grande parceria aí com a BBM, com o André, que nós tínhamos nos preparado para esse momento também. Então, olhando todo o nosso time, né? Aqui o meu time, nós tivemos que reaprender como programa, reaprender novas tecnologias, reaprender como que eu faço o programa, reaprender como que a gente faz para poder desenvolver uma solução para esse momento de digitalização. Eu preciso usar o X, eu preciso fazer uma jornada do cliente olhando as personas e não mais da maneira que nós fazíamos e construímos soluções. Então, acho que esse é um exemplo bem bacana quando a gente fala de digitalização, porque é a questão, né, que o Leonardo falou, que é a mudança cultural. O mais difícil da digitalização, né, que o Leonardo falou, e eu concordo, é a questão cultural. E o André falou um item muito importante na primeira fala dele, que é o seguinte: para a digitalização, você tem que saber onde que você quer ir e tem que ter os CEOs, o CEO da empresa, que ele leva isso para baixo, senão você também não consegue fazer a digitalização nas empresas. E essa é uma dificuldade que nós vemos muito isso nas indústrias, em logística, ou qualquer outro setor, né? A TOTVS tem 12 segmentos que ela atende as soluções, é isso. Se o CEO da empresa, ele não entende que precisa de digitalização, a gente não consegue fazer isso na empresa. Então, esse é um exemplo bem bacana que eu gosto de usar, porque nós tivemos que nos reinventar. E é isso que as empresas precisam, elas vão precisar se reinventar, e principalmente a cultura. Muito bom, Pedro. Compartilhe um pouco, você tem uma vasta experiência nessa área, algum exemplo marcante, alguma coisa que você possa compartilhar com o nosso grupo aqui. Legal, Pedro. Pegando a carona aí no que o Léo e a Ângela falaram, né, a nossa sensibilidade está na linha da reinvenção agora, né, nesse momento em que a gente teve uma ruptura muito grande da forma como as empresas se relacionam com os clientes. Então, o que a gente viu nos últimos 2 meses, a gente colocou 5 produtos novos no ar para grandes empresas, né? Produtos digitais, 100% digitais, na linha do que o Léo comentou em relação por exemplo, uma empresa que normalmente não oferece serviços e está criando esse tipo de serviço, que vai desde serviços por exemplo, a gente lançou um aplicativo para uma academia que, enfim, teve que fechar, né? Todas as academias fecharam, a gente teve que criar um modelo de treinos em casa, e está gerando já um tráfego considerável. Então, esse tipo de ruptura, obviamente, também muda a maneira como as empresas estão enxergando os dados, né, e como elas estão tomando decisões em relação a isso. Quer dizer, toda essa cadeia de como a gente entende o nosso cliente tá mudando. E aí, uma coisa interessante, né, que eu acho que, pegando o gancho do Léo, uma empresa como a Unilever, que não tem a tradição de falar com o cliente final, né, de se relacionar com o cliente final, de repente cria um canal comercial, né, onde ela transaciona serviços
e produtos com esse cliente, e isso muda toda a lógica também da maneira como a empresa enxerga os seus clientes, da maneira como a empresa se relaciona com os seus clientes. Então, acho que esse tipo de dinâmica a gente está vendo muito comum nas indústrias, mas no mercado em geral, né? Uma repactuação da relação que a empresa tem com o seu cliente, e obviamente isso vai ser refletido em toda a cadeia e a maneira como a gente vai entregar o valor para esses clientes. Excelente. Vamos aproveitar e explorar um pouquinho o tema cultura nas organizações, como é que as pessoas estão trabalhando as pessoas nesse processo, né? Aliás, tem até uma pergunta aqui, um comentário, que qual seria o melhor método de trabalhar a mudança de cultura e consequente mindset, né? Eu acho que é um tema importante. Vamos começar com o Léo, depois André. Vamos lá. Poxa, Pedro, não vou saber responder qual é o melhor método, né? E não sei nem se existe essa resposta, né? A gente, particularmente na Unilever, nós focamos basicamente em 2 grandes temas, tá? O primeiro foi a abertura, né, ao mundo externo, né? Nós temos um histórico muito grande de ter uma inovação basicamente, né, gerida internamente, uma inovação muito ainda fechada, tá? Então, tem um aspecto de abertura, né, para que a gente comece a trafegar dentro desse ecossistema, né, digital e de inovação de uma forma muito mais, né, importante, tá? E tem um segundo ponto, que é uma questão bastante também interna de descentralização, né, da transformação, da inovação e da possibilidade das pessoas contribuírem com esse processo na companhia como um todo, né? Nós, particularmente, nós temos 3 iniciativas, eu posso falar um pouco mais rapidamente de cada uma delas, cada uma endereçando, né, esses pontos que eu te falei, né? Há 2 anos atrás, nós lançamos o nosso primeiro programa de aceleração, né, com startups aqui no Brasil, né, que do ponto de vista de abertura, de contato com o ecossistema, né, de novas ideias para problemas e dores do negócio que são recorrentes, foi simplesmente excelente, né? E aí o Pedro vive muito nesse contexto e inclusive está nos ajudando a fazer, já estamos reformulando, né? Tem só 2 anos e já estamos reformulando o programa, e o Pedro está nos ajudando nisso, que foi assim bastante importante no sentido de quebrar paradigmas, né? Para que nem toda inovação precisa ser feita com uma outra grande empresa de tecnologia, as empresas tradicionais, pode ser feito com uma empresa pequena, uma empresa nova, uma empresa ágil, né? Num método de trabalho completamente diferente daquilo que a gente tinha até então. Então, esse foi um programa que realmente abriu e tem aberto, né? Abriu e tem aberto os nossos olhos para esse tema, né? De olhar para fora e conviver mais com o ecossistema que é riquíssimo, né? Que está aí fora. Tem uma segunda iniciativa, que é um dos programas que eu particularmente tenho mais orgulho da gente ter criado, que é um programa de intraempreendedorismo, né? A gente habilita qualquer pessoa do negócio da empresa no Brasil que tem uma boa ideia a receber uma grana diretamente para a pessoa, né? Poder desenvolver uma ideia ligada à transformação digital que realmente resolva um problema do negócio, né? E por que isso é bacana, né? Porque, primeiro, são pessoas que, eventualmente, nunca tiveram a oportunidade de tocar um projeto, né? São dores que, muitas vezes, o topo da organização nem conhece profundamente, né? E, segundo, né, começa a criar-se uma rede, né, de inovação, de empreendedorismo e de transformação, por consequência, que é muito bacana, né? Esse projeto também vai para o 3º ano e é um dos projetos bem mais sucedidos, super reconhecido internamente, né? E, por último, né, foi a criação do que a gente chama hoje de garagem, né? A gente tem a nossa garagem de inovação, né? O Pedro também está bastante envolvido com esse tema, né? Que é um espaço físico que foi criado na nossa nova sede, aonde todos os temas, né? E, por sinal, esses 2 programas que eu acabei de comentar acontecem lá, né? Mas todos os temas ligados à inovação, à transformação digital, a empreendedorismo acontecem nesse espaço, né? Então a gente tem palestras externas, palestras internas, reuniões internas ligadas ao tema de transformação digital que acontece lá, convites, né, para palestrantes, Pedro inclusive já foi lá. Então assim realmente a parte, vamos dizer assim, mais visível, né,
que representa tudo isso que a gente está querendo criar. A gente achou que era importante também ter esse simbolismo, né, do que a gente está querendo criar dentro da empresa, e junto com essas outras duas iniciativas e outras coisas menores que acontecem, são grandes pilares de transformação cultural, né? E ambos, né, visam essa questão de reconexão externa e democratização daquilo que está sendo feito do ponto de vista de inovação e transformação digital, tá? Excelente, Léo. Aproveitando, Pedro, já pode complementar. Você participa aí desses programas, né? Eu acho importante Legal. Sua visão também. O que a gente acredita, né? Hoje a transformação digital está extremamente associada a tecnologia, né, mentalmente, né, nas pessoas, né, o pessoal associa muito a tecnologia e eu sempre falo isso, imagina se a gente tiver todo o orçamento do mundo, a gente botar todo o dinheiro que a gente puder colocar e a gente puder digitalizar 100% dos processos da empresa, né, a gente puder fazer de cima a baixo a empresa digitalizada. Ela vai ter feito a transformação digital? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. E a gente acredita que não, né? Porque a gente basicamente vai ter a mesma coisa, só que talvez mais rápida, mais ágil. Mas a transformação digital vai além disso, né? Significa a gente criar coisas novas, a gente recombinar coisas, a gente criar novo valor para a companhia. E quem cria valor para a companhia são as pessoas, né? A tecnologia ela é uma ferramenta que serve à criatividade, à imaginação e aos projetos que vão resolver problemas ou criar novas oportunidades. Então, do nosso ponto de vista, tudo começa e termina pela capacitação e aculturamento de quem está na linha de frente, que são os colaboradores. Para fazer isso da melhor forma, daí eu acho que eu também não tenho a resposta, né, o santo grau aí para essa resposta de qual que é o melhor, né, melhor método, melhor estratégia. Eu acho que também tem uma questão do contexto, né? Cada empresa está vivendo um contexto específico, está num grau de maturidade, tem uma força de trabalho com diferentes habilidades e tudo mais, e tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu acredito que nada ajuda mais a culturar do que, como a Ângela falou, primeiro o envolvimento da alta liderança, né? A alta liderança tem que primeiro comprar isso, primeiro entender que isso é importante. Não adianta só falar da boca para fora, né? A gente tem que olhar no Excel lá do budget e ver que o Excel bate, né? Eu sempre falo, me mostra o Excel, me mostra o orçamento da empresa e eu te digo qual é a estratégia da empresa. E não o que o líder fala que é a estratégia da empresa, né? Então, o que de fato está lá no orçamento é o que determina o que é a estratégia da empresa. Por mais que ela fale que ela está digitalizando, então, assim, a liderança é fundamental. E aí envolver as pessoas na prática, né? Ajudar não só com conhecimento, mas colocar as pessoas nas trincheiras, que é o que o Léo mencionou dos programas que ele tem. Porque uma coisa é a gente fazer 2, 3 dias de capacitação ensinando os métodos de o que é design thinking, o que é o método Lean, o que é... Outra coisa é pegar e falar assim, olha, vai lá, entrevista 50 clientes, volta aqui, vamos criar um produto. Isso muda completamente a perspectiva que essas pessoas têm em relação ao que é possível fazer e o que não é possível fazer. Então, acho que o aculturamento tem muito a ver com a forma que a gente comunica, a clareza, a consistência e também a prática, né? Quer dizer, colocar as pessoas realmente executando os projetos na prática tem um poder de transformar muito grande. E aí a transformação digital vira meio que uma decorrência desse aculturamento. E aí eu acho que tem um fator aí, só para complementar, interessante, que é, normalmente, a inovação vem dessas pessoas que foram para as trincheiras e trazem para a liderança essas novas perspectivas. Não é uma relação top-down, aquela visão romântica do líder visionário, Steve Jobs, que tem as ideias. Na verdade, a inovação vem de quem está lá, olhando o cliente, sentindo o que pode ser melhorado e traz o projeto, executa o projeto, e aí o líder é muito mais um facilitador desse processo do que aquela pessoa que impõe ou que cria, né? Enfim, esse é um pouco aí do que eu posso compartilhar sobre isso.
Muito bom. André, eu complementando... Ops, desculpa, já me meti aqui na frente. Não, pode, depois o André fecha esse tema aí. Vamos lá. Tá bom, o André é bem cavalheiro. Eu acho que a questão do treinamento, como o Pedro estava comentando, ela é essencial nas empresas. E a gente tem, né, um contexto no Brasil de mão de obra que ela sempre foi deixado meio de lado nessa questão do treinamento. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem processos que você vai ter de digital, soluções disruptivas, mas você tem o básico hoje que não funciona nas empresas. Quando a gente fala de um back-office, por exemplo, você precisa ter todas as informações conectadas. Como que eu vou ter uma indústria que tenha produtividade? Eu preciso ter quem coloca o pedido, o vendedor que está lá na rua, que coloca o pedido, quem está aqui faturando, quem que está fazendo o planejamento do que precisa comprar, quem está lá no chão de fábrica já se programar o que vai precisar produzir para entregar no prazo do cliente, se tem que configurar algum produto diferente. E hoje nós temos uma parte muito grande, gente, das empresas, que esse treinamento, as pessoas vão saindo, aí vão entrando, e as empresas elas não ficam investindo nesse treinamento. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, no ano passado nós fizemos uma pesquisa que nós chamamos de IPT aqui na TOTUS, para a gente ver qual que era o grau de maturidade das indústrias, né, das empresas. E nós pegamos 800 empresas, metade era TOTUS e metade não era. E aí, olha só o dado interessante, junto com essa questão de treinamento, de aculturamento, e que ele é uma base para a gente falar de mudança de cultura, né? Todas as empresas tinham um RP, tinham uma solução de gestão, mas quem usava, quando a gente pediu assim, olha, quem que usa o financeiro, faturamento fiscal e estoque? 88% das empresas utilizavam. Quando que a gente falava assim, olha, e compra, vendas e contábil e logística? Daí já descia para 72% dessas empresas. Quando a gente foi para chão de fábrica, dentro da solução de gestão que já tem todas esses módulos, né, disponíveis, só 42% das empresas utilizavam o chão de fábrica que estava no sistema. E isso por quê, gente? Porque as pessoas vão saindo e não tem um retreinamento sobre isso. Então, como que a gente vai falar de transformação digital nessas indústrias, nessas empresas, se o básico das informações a gente não tem um processo único para você poder analisar? E quando é que a gente fala, por exemplo, de indicadores de BI, Analytics, né, para você poder realmente, você ter a inteligência do número e você poder tomar decisões, só 28% dessas empresas utilizam os dados para tomar decisões. Então, vejam só, né? Então, a gente realmente precisa de um olhar das empresas na questão do treinamento. Quando você tem esse treinamento, tudo fica mais fácil, né? O que o Pedro estava falando, você trazer as pessoas para serem treinadas, fazer parte daquela solução, dá um outro olhar, né? Perde-se determinados medos, determinados não conhecimentos que as pessoas têm, e nós estamos falando de uma geração que é a nossa para trás, que não convivia com a tecnologia, nós já temos a geração que convive com a tecnologia, né? Tanto é que em manufatura já se está falando em manufatura 5.0, que é o momento das máquinas e o ser humano fazer as pazes, trabalharem juntos, né? Então, eu acredito muito na questão do treinamento e até usar um exemplo da BBM agora que o André acabou citando, né? Nós tínhamos no projeto fazer o X, nós tínhamos determinada quantidade de dias e envolver cerca de 50 pessoas da BBM, né, porque a gente ia fazer para cada uma das personas, das pessoas, a função de cada um para a gente contextualizar a solução. E aí veio o Covid, né? E nós nunca tínhamos feito isso online, porque isso é presencial, com uma série de técnicas, né, que você utiliza. E nós nos reinventamos fazendo isso online com as pessoas da BBM, né, com os usuários lá da BBM que futuramente utilizarão a solução. E foi uma experiência muito bacana que a gente conseguiu e eles, né, os usuários da BBM estavam ali junto construindo uma solução. Então, na hora que tiver essa solução, vai ser muito mais fácil da pessoa utilizar e ser digital. Muito bom. Então, tá fácil, André, para você concluir. Eu vou começar e eu gostei bastante de uma coisa que o Pedro falou. Eu vejo muito trends, assim, né? Todo mundo falando de transformação digital, vamos transformar. Aí, quando você entra na essência do que está sendo feito, você começa a ver que é uma coisa completamente diferente daquilo, né?
Eu acho que a gente não pode generalizar que iniciativas digitais, de fazer um app ou de botar um KPI, que você está digitalizando a empresa, que você está, de uma parte, sim, mas você não está gerando uma transformação digital no negócio. Você gerar uma transformação digital no negócio é algo completamente diferente, né? E em relação, quando a gente fala realmente de transformação digital, do que a gente já falou, de saber onde a gente quer chegar, eu acho que a segunda coisa fundamental é um propósito. Quando você quer envolver a equipe, você precisa ter um propósito claro do que essa transformação vai gerar na companhia e o que a equipe como um todo vai se beneficiar, né? E aí você começa a gerar engajamento, que as pessoas entendem por que você quer se transformar, elas acham aquilo muito bacana e elas querem fazer parte disso, né? Então, acho que talvez o melhor exemplo e a melhor explicação que a gente possa dar do que está ocorrendo na BBM é isso. As pessoas, e a Ângela é a prova viva disso, assim. As pessoas da BBM hoje querem se transformar. As pessoas da BBM querem criar uma empresa mais digital e com perfil digital. E elas estão trabalhando muito para isso. Porque a gente fala de treinamento, treinamento é uma parte do processo, mas a gente não vai conseguir treinar todo mundo de tudo. De um lado, tem o interesse da pessoa em se desenvolver, tem a vontade dela de fazer parte daquilo e evoluir, se desenvolver e crescer junto com a própria transformação digital. Então, eu acho que isso é fundamental o que a gente tem feito. E aí, voltando para a BBM, é impressionante, Pedro. É impressionante. Hoje eu estou num momento reverso que eu nunca imaginei passar. Eu converso muito com o nosso diretor de tecnologia e transformação digital, que também é Pedro, e falo para ele, Pedro, a gente precisa ser muito claro para as pessoas que a gente está, às vezes, estimando muito grande as expectativas. Eu acho que agora as pessoas precisam entender que o processo de transformação digital é longo, que você precisa digitalizar todas as etapas da operação, que existe um tempo para isso e que amanhã a gente não vai abrir a empresa e vai falar, bom dia, somos digitais e tudo vai se transformar. Então, assim, o nosso nível de engajamento hoje, e depois se a Ângela quiser falar, mas é altíssimo, e hoje a gente está setando o entendimento das pessoas para elas entenderem, acho que foi até a Ângela que falou, Pedro, que elas são parte do processo, elas retroalimentam. Então, isso não vai acontecer para ela. Elas vão fazer parte da criação disso e quando realmente ocorrer na sua plenitude, elas vão ter construído isso com todo mundo. E eu acho que isso é propósito e é isso que nós estamos construindo juntos. Excelente. Engajamento fundamental, sem dúvida. Já nessa linha, quais as dicas e pontos de atenção que vocês dariam para aquelas empresas que estão iniciando um processo de digitalização ou estão tendo que acelerar esse processo? Aqui tem também o Felipe Piusa dos Reis, que coloca um tema mais ou menos nessa linha. Tem uma empresa pequena de organização logística, trabalhamos com um projeto complexo de importação e exportação, hoje ainda estamos organizando com planilha Excel. Sinto o time resistente à implantação do sistema. Meu CEO diz que temos que nos organizar primeiro para depois pensar em sistema. Qual a sugestão? Se organizar e criar procedimentos com Excel e depois digitalizar, ou cria as regras a partir do sistema. Então, quer começar, Léo? Falar um pouquinho das dicas, pontos de atenção para quem está iniciando ou está acelerando esse processo de digitalização? Posso começar sim. Olha, eu sinceramente eu acho que os dois caminhos podem acontecer, né? Acho que é tudo uma questão. Uma coisa interessante sobre esse processo é que acho que não tem respostas certas, né? Tem respostas certas para a sua realidade, né? Claro. E eventualmente, né, diversos caminhos para se chegar lá, né? Eu concordo muito com o que o Pedro comentou, e acho que a André e a Ângela ratificaram, mas o apoio da organização, e nesse caso ele cita, né, a pessoa da organização dele, né? O apoio da auto-organização, né, ele é fundamental, e eu posso falar isso por experiência própria, né? Nós passamos, eu falei que a nossa jornada já tem quase 2 anos, né? A gente passou o primeiro ano, né, tendo iniciativas, né, basicamente, né, separadas, né, cada área puxando, área de supply chain, área de vendas, área de marketing, área de finanças, tal, e criando bons projetos, né, e criando boas iniciativas, tá? Mas o que a gente sentia, primeiro que, aquilo que eu falei no começo, né, aquilo não ia dar numa solução end-to-end que fosse efetivamente o que a empresa precisava. E segundo, que a gente ainda esbarrava muito na burocracia da empresa
né, e a velocidade de avanço, né, ela era muito aquém do que a gente imaginava que poderia ser, né? Cerca de um ano atrás, aproximadamente, isso virou tema da nossa estratégia corporativa, né, não somente do Brasil, né, mas como aqui da região América Latina e global, né? E isso é comprometimento, isso é um compromisso pessoal, né, hoje do nosso CEO. Inclusive a gente tem um grupo, né, que internamente chama de Digital Council, que tem reuniões regulares com ele para reportar o avanço de tudo isso que está acontecendo, porque ele está diretamente empenhado em fazer com que essa coisa aconteça. Então, eu achei interessante a analogia do Pedro, né, do budget, do que a pessoa fala, né? Nesse caso, né, de um ano para cá, a gente tem visto budget e fala realmente se juntarem, né? E é impressionante, né, a velocidade, né, com que a coisa tem avançado depois de que isso aconteceu. E principalmente em empresas maiores, né, onde você tem, né, toda aquela burocracia corporativa que muitas vezes atrapalha. Ajuda para algumas coisas, mas atrapalha para outras, né? Então, acho que o CEO, o dono, né, no caso de uma empresa menor, ter a consciência e realmente tocar o bumbo, né, de que esse é o caminho a seguir, eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? E o segundo, eu vou, de novo, chover um pouco no molhado do que eu já falei aqui. Você arrumar formas, né, de engajar, né, o máximo, né, o maior número possível de pessoas. E, eu gosto da palavra democratizar, né? Democratizar o acesso a essa jornada, né? Democratizar o acesso à possibilidade do cara fazer parte, a possibilidade do cara inovar, a possibilidade do cara contribuir com tudo isso, porque tem muito conhecimento e tem muita vontade de fazer acontecer, né, na base da organização. Muitas vezes não tem o canal, né, para isso. Então, eu vejo esses dois pontos como pontos fundamentais, tá? Muito bom, muito bom. Pedro, você quer complementar? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que colocar as pessoas, as ferramentas e os projetos juntos, né? O que não dá para fazer, eu me lembro que eu estava uma vez fazendo uma reunião com o CEO de uma empresa e era uma sala meio de vidro, assim, né? E ele apontou para o time lá fora, ó, Pedro, a gente precisa fazer todo esse pessoal aí inovar mais, né? Todo mundo inovar mais. E eu falei, não, dali para fora é o que menos me preocupa, é daqui para dentro que eu estou preocupado, é com você, né? Você que tem que dar o tom de como vai ser essa mudança, o seu envolvimento, o seu engajamento, aquilo que o Léo falou, pô, do CEO tá lá acompanhando as iniciativas, como que ele incentiva. Esse tipo de coisa passa um recado claro para a empresa do tipo de perfil, do tipo de comportamento que vai ser reforçado nesse novo contexto. Então, se a pessoa olha lá e pega os sinais corporativos de que as pessoas que se dão melhor são as pessoas que se conectam mais a esse mundo, que se aventuram nesse tipo de projeto, obviamente a empresa se mobiliza para o lado da digitalização ou da inovação, ou como quer que a gente vá chamar isso. Então, é muito importante sinalizar, criar os incentivos informais e formais e instrumentalizar aquilo que a Ângela falou. Não adianta só falar, pessoal, vocês têm que inovar mais se a gente não dá ferramental, né? Se o pessoal não tem ferramental para fazer isso. Então, a gente tem que ensinar. Né? Porque hoje eu falo, poxa, as empresas... Por que as empresas não usam mais inteligência artificial no seu dia a dia? Porque 99% das empresas não sabem, das pessoas que trabalham nas empresas não sabem o que é machine learning, onde usar machine learning, contextos, como é que um algoritmo aprende. Se as pessoas não sabem isso, como é que elas vão aplicar no contexto delas, seja na contabilidade, seja no RH, seja se não tem o mínimo de nivelamento, não tem como esperar isso da equipe, né? Perfeito. Ângela, você quer complementar? Eu acho que o Pedro e o André, e o Leonardo, o André não, né? O Leonardo, o Pedro falaram todo o contexto. A gente precisa, seja empresa pequena, média ou grande, ela precisa ter um planejamento de o que ela tem na empresa e como que ela vai digitalizar, porque é uma jornada, né? Não tem do dia para a noite eu vou resolver que em 3, 4 meses, né?
nós falamos aqui, o André até comentou, eu vou virar digital. Não, você tem toda uma jornada para fazer isso. O que nós temos agora, o problema, né, e o desafio que a gente tem agora com todas as empresas, é que nós tínhamos um tempo até atrás que podia ter uma jornada até um pouco maior, né? E agora, com esse momento que nós estamos passando, ele vai acelerar muita coisa. Então, o tempo que se tinha lá atrás, que poderia estar muito melhor preparado agora, a gente não vai ter esse tempo. Vão ter etapas aí nessa jornada, talvez que tenham que pular. Então, até de quem fez a pergunta lá da questão de digitalização, realmente você vê o que é o teu core dentro da empresa e o que você consegue mais você ter um retorno com a digitalização, até para você também poder entender e você começar de um núcleo e você ter um planejamento de você vai começar aqui e você vai chegar lá na frente, né, com toda a empresa digitalizada, porque nessa jornada, na maneira que ele vai se desempenhando e vai passando, você vai aprendendo um monte de coisas a mais e também vai mudando, né? O que o Pedro falou é uma coisa muito interessante. A gente fala de inteligência artificial hoje, né? Na TOTUS, há 2 anos atrás, a gente lançou uma solução com inteligência artificial que ela te dava qual a probabilidade de clientes que você perderia. Ela não foi para frente, o cliente não compraram, não conseguimos emplacar, porque é uma quebra de cultura muito grande do que nós temos, né? E é isso que o Pedro falou, você precisa o básico hoje, com os números que eu estava falando para vocês, né? De quando que você chega com os back-offices, 42% só utiliza lá no chão da fábrica um MRP, um planejamento do que tem que ser efetuado, está lá controlando com planilha, com uma outra solução que seja, mas não está integrada. Então, veja só ainda o caminho que a gente tem. Então, eu acredito nisso, é planejamento e você ter uma jornada para você caminhar nessa digitalização, porque nesse momento da caminhada você vai trazendo tudo isso, vai engajando as pessoas e as pessoas vão entendendo. Porque tem um ponto muito importante também, né? As pessoas hoje fisicamente já são digitais. Então, por que nas empresas elas não são digitais? A maioria das pessoas hoje nós já somos digitais. As pessoas, todo mundo tem smartphone. Aqui no Brasil é uma coisa impressionante. O Facebook, 50%, né? O Brasil é o país que mais utiliza o Facebook. 50% da utilização do Facebook é em smartphone. Então, a gente tem as pessoas já se não totalmente digitalizadas, elas têm já esse convívio com o digital, né? Então, é isso, gente. Planejamento e uma jornada digital. Muito bem. O André, suas orientações, sua experiência para quem está iniciando a jornada ou está acelerando o processo? Na verdade, eu acho, vou simplificar aqui, até para ficar mais claro e acessível para todo o público. Eu acho que, primeiro, a transformação digital pode ser associada a um planejamento estratégico de sobrevivência, né? É uma coisa que você vai ter que fazer em determinado momento, porque você quer que sua indústria, sua empresa acompanhe a evolução do mundo. Nós não vamos conseguir fugir disso. Até porque hoje a criança nasce com o smartphone na mão. Ela já opera. Então, o mundo vai se transformar e as empresas precisam se preparar para isso. Então, uma sequência boa, que eu acho a primeira coisa é o seguinte, os donos de empresas melhores, os executivos que têm a cargo isso, a primeira coisa, como vai ser sua indústria no futuro? O que ela vai mudar? Você precisa entender isso. Porque se você não souber como vai ser sua indústria lá na frente, como é que você vai mudar agora, né? Eu acho que essa é a primeira grande pergunta que precisa ser respondida. E ela não tem uma resposta óbvia. Indústrias diferentes no mesmo setor podem entender de forma diferente isso. E aí eu acho que está a beleza de cada um conseguir ir melhor ou se desenvolver mais em uma área ou outra pela visão estratégica que ele tem. Eu acho que o mundo futuro ele é muito mais estratégico, muito mais matemático. Às vezes eu fico me perguntando por que eu nasci tanto tempo atrás. Eu queria estar nascendo agora, porque vai ter tanta coisa bacana que você vai conseguir fazer no futuro. Eu já estou triste de não conseguir acompanhar tudo isso, honestamente. Mas eu acho que assim, você entender como é que vai ser a indústria do futuro e você começar a se ver em oportunidades daquilo. Como é que minha indústria vai capturar essas oportunidades que eu vou ter no futuro? Nessa nova indústria? Como é que eu vou conseguir ser diferente nessa nova indústria? Quando isso estiver mais claro para você, eu acho que aí sim você consegue escolher um caminho claro de como chegar lá. Porque fora isso, você vai começar a ter muitas iniciativas. Você põe um RP, você digitaliza ali, você faz uma coisa, você faz um monte de reunião digital, você vai começar, obviamente, melhorar a sua organização e transformá-la em uma empresa mais digital, mas você não vai conseguir fazer a transformação digital do seu negócio, né? E esse é um processo amplo. Então, eu acho que é isso, entender claramente sua indústria e ir construindo esse caminho
bacana e longo de você conseguir chegar lá da melhor forma possível. E a última coisa, eu acho que é retroalimentação. À medida que você for percebendo que as coisas estão mudando, for aprendendo, porque você não sabe, quando você fala do novo, você não sabe. O Pedro deve ter, e a Ângela tem um monte de experiência dessa. Vamos desenvolver. À medida que você vai entendendo mais, vai construindo aquilo, você começa a aprender e ver que aquilo que você imaginava lá atrás é bastante diferente, né? E aí você começa a gerar novas soluções para aquilo. Então, esse processo de amadurecimento e transformação, eu acho que parte dali. E você tem um caminho a seguir e ir construindo esse caminho da melhor forma possível. Muito bom. E o último tema, pegando essa linha do André, olhando para o futuro, vocês conseguem traçar alguma perspectiva, alguma tendência para a digitalização da cadeia de suprimentos pós-pandemia? Léo, quer analisar esse ponto para a gente? Acho que a tendência é que quem não tinha acordado para isso agora foi obrigado, né, Pedro? Eu acho que vai ter uma aceleração, né, nesse sentido absurda, né? Eu posso dar um exemplo aqui nosso, não tem problema em falar sobre isso. Nós temos um negócio de sorvetes, né, que é um negócio importante para a Unilever, e basicamente ele tem dois grandes ocasiões de consumo, né? Ou você consome sorvete na sua casa, depois que você almoça, janta, etc. Ou você consome na rua, né? Num carrinho de praia, numa padaria, etc, etc. E sempre houve uma barreira muito grande a gente fazer a digitalização de toda essa cadeia, né, da parte da rua, né, dos bares, das padarias, dos carrinhos, etc, dessa parte mais móvel, né? Porque é um setor mais tradicional, e aí N razões, né? Nesse momento, N razões pintam a respeito disso. De repente veio o Covid e essa parte do business simplesmente colapsou, né? Porque você não tem mais carrinho de praia, porque não tem praia, você não tem mais consumo no barzinho, na vendinha, na padaria, porque boa parte disso está fechado, né? E você hoje só toma sorvete em casa, né? O que está sendo feito de uma hora para outra, em 2 semanas, né? Todos os vendedores estão vendendo por WhatsApp, né? Diretamente para esses bares, padarias e pontos de venda pequenos que durante anos, né, por N razões específicas, havia N barreiras, né, que faziam com que todo esse processo não poderia ser mais digitalizado do que de fato ele era, né? Então, um exemplo simples, né, e como esse deve ter lá no André, né, em todos os outros, a Ângela, o Pedro devem estar passando por isso, né? Mas um exemplo muito simples, mas presente, óbvio, que eu tenho certeza que no momento que voltar, o negócio já mudou, né? Ele jamais vai voltar para o patamar, né, que ele tinha antes disso tudo. Ele já mudou, né? Então, e exemplo como esses tem, né, vários, né? Eu acho que tudo isso vai trazer uma necessidade de aceleração, né, absurda, né? E o que vai colocar, obviamente, mais pressão em toda essa discussão de transformação digital como um todo, porque e outra coisa, o consumidor também ele está se acostumando e vai se acostumar, dependendo de quanto isso durar, a coisas que ele não vai querer abrir mão depois mais, né? E talvez coisas que ele experimente, ele gosta, ele fala, mas por que eu fazia isso, né? Por que eu ainda saía para ir fazer tal coisa se alguém pode vir aqui e fazer o serviço para mim? Então, eu acho que é uma aceleração como nunca antes, né? Ou talvez poucas vezes se viu, né, de hábitos de consumo que vão levar as cadeias, né, de suprimento nas mais diversas indústrias, né, a se repensar completamente. Muito bom. Pedro, por favor, sua visão, perspectivas para o que vem por aí. Legal. Bom, o que eu acredito, né? Eu acho que a gente vive num momento que é muito interessante. A gente muda os hábitos suficientemente, né? Quer dizer, o tempo que a gente permanece com essa mudança é suficiente para provocar uma mudança de hábito, né? A gente sabe que tudo está baseado nos hábitos, mas por outro lado não é uma coisa tão dramática quanto, por exemplo, uma guerra de 5 anos, né? Como foi a Segunda Guerra, em que é um reset do mundo. Então a gente está um pouco no meio do caminho e aí eu acho que o interessante é que as mudanças elas vão ser, algumas vão ser bastante óbvias, né, como a adoção do e-commerce ou serviços digitais, e outras vão ser mais sutis,
que quem tem mais sensibilidade vai conseguir surfar isso com mais eficiência. Então, acho que esse é um jogo de entendimento do que tirando o óbvio que quem tem um canal de vendas, um canal de relacionamento com os clientes tem que ter mais. Né, o que a gente entendia como canal digital não existe. Tem o e-commerce no app, tem o e-commerce no site, tem o WhatsApp, tem, né, quer dizer, tem dezenas de canais. Então, entender isso é uma coisa que poucas empresas ainda entendem, elas vão começar a entender isso melhor. No meio da logística, a gente tem várias startups de logística no nosso portfólio, todas elas, sem exceção, cresceram durante a crise, sem exceção. A gente tem uma que, por exemplo, chama Melhor Envio, que faz ela conecta transportadoras com os pequenos sites de e-commerce, né? Então, você vai lá, compra alguma coisa, ela conecta o site com uma transportadora já com o bid para o cliente final. Então, ela coloca e ela quadruplicou em um mês, ela está contratando feito uma louca, né? Não tem gente suficiente para ela contratar nesse momento. Então, tem empresas demitindo, tem empresas que estão contratando. Então, eu acho que o que a gente tem que entender é que lado a gente quer estar desse momento. E não dá para esperar, né, até a gente ter um desfecho disso para a gente tomar decisões, né? O que eu acho que o mais importante é, se existe uma tendência nos próximos meses disso acontecer, entendendo que os projetos levam tempo para ganhar uma maturidade, um projeto que eu comece a experimentar hoje, vai começar a me dar resultado no final do ano, talvez no ano que vem. Então, qualquer coisa que eu pense hoje para a crise, para trabalhar no momento da crise, provavelmente já é do pós-crise, né? Visto o tempo de deployment do projeto, até executar tudo. Então, qualquer ação que a gente for fazer agora deveria olhar com essa sensibilidade dessa mudança de comportamento que a gente já tem e algumas coisas vão acentuar, algumas coisas vão normalizar, né, que elas estão anormais hoje, porque obviamente quando tem um canal fechado, os outros canais vão escoar, né? Mas eu acho que é isso que eu diria, né? Ter essa sensibilidade para ler o que vai acontecer, e eu acho que tem muita oportunidade muito valor novo para ser capturado. E a gente não está vendo ainda, né? Eu só imagina você daqui a 1 ano e meio, sabendo o que você vai saber daqui a 1 ano e meio, olhando para trás e falando, nossa, eu devia ter aproveitado isso bem antes. E eu sempre faço essa metáfora. Quando eu comecei a acompanhar toda essa crise do coronavírus, eu estava lá em janeiro já olhando e tal, fevereiro, estava vendo o Wuhan, lockdown, e eu não fiz nada no meu portfólio de investimentos. Não comprei ouro, não vendi as ações, não fiz nada, né? E eu acho que a gente não deve fazer que nem eu no meu portfólio de investimentos e olhar o que está acontecendo agora e fazer as mudanças para a gente conseguir colher no futuro, né? Não, perfeito. E você falou de startups, nós temos na Bralon o comitê de e-commerce, né? E lá nós temos várias startups e incrível a demanda desse pessoal, né? A animação aí para o que vem por aí. Eu acho que para startups aí a gente pode entrar numa segunda onda de crescimento interessante, né? Aí, Ângela, por gentileza, sua visão, perspectivas, e depois eu fecho com o André. Uhum. Eu também acho que a palavra, se a gente pode simplificar o que vai ser pós-Covid, é o digital onipresente. Né? Pegando o que o Pedro falou e o que o Leonardo falou, toda essa vivência vai acelerar demais, né? Claro que a gente tem um tempo até todo mundo sair, se restabelecer, tem caixa, tem que sobreviver, etc. Mas o digital, ele vai ficar onipresente. Então, ele acabou acelerando diversas coisas, né? O que o Pedro falou, se tivesse feito isso antes, as empresas que já estão digitais, elas saem de modo muito acelerado para uma nova etapa. Então, a gente vê que a questão do go-to-marketing digital vai ser muito acelerada, as empresas têm que saber a questão do e-commerce, né, vários canais, omnichannel, as plataformas que vem mais ainda, e com serviço, né, que a gente chama de plataformização.
as indústrias vão vender direto para consumidor, né, que é o D2C. Então, eu entendo, né, nós entendemos como sendo digital onipresente. Qualquer ação, seja o segmento que você trabalha, indústria, né, logística, ou digital, ele estará onipresente e esse momento ele proporcionou isso. As pessoas conseguiram, várias empresas aí a gente assistiu, né, esse tempo de ficar em casa, trabalhar em casa, foi um aprendizado para todo mundo e esses hábitos eles continuarão. Os hábitos de compra, eles moldarão toda a indústria e a cadeia de supply, né? A gente vê questão de alimentação, questão de bem cuidado com a saúde, questão da casa, né? Tá todo mundo preocupado com vários itens da casa. Então, esses comportamentos hoje a gente não tem ainda a conclusão e a definição e o saber de como será. Como o Pedro falou, a gente ainda vai ter vários hábitos aí que eles se formarão, né, mais para frente, ou se desenvolverão, ou até novos hábitos que estarão criados. Nós estamos indo numa fase de transição, né? E uma coisa muito interessante, né, esses tempos eu pensando, né, eu ouvi alguém falar e falei, é verdade, né? Uma coisa é quando que a gente lê sobre a história, né? Mas nós estamos passando um momento da história, então a gente está construindo isso e nós termos isso na consciência, né? O digital será onipresente, é onipresente agora, já está onipresente conosco. E a questão da simplicidade. Para frente, tudo que nós precisamos pensar é simples, seja processo, seja soluções, simples, porque as empresas elas vão precisar de uma rapidez e de uma produtividade que hoje elas não têm. Muito bom. André? Perfeito. Fiquei para o fim, agora não tem muito o que contribuir, grande parte já foi abordada, mas primeiro, eu acho que essa pandemia é impressionante o poder dela, né? Com certeza a gente não vai sair, isso é meio chavão, mas é verdade. A gente não vai sair dela igual a gente entrou, como foi citado aqui. Caíram muitas barreiras, a gente vai sair com muitas sequelas também, principalmente econômicas no país, vidas que se foram, quer dizer, a gente tem muitas perdas. Mas, como toda a parte dura da vida, você tira grandes aprendizados, né? Grandes dificuldades trazem grandes aprendizados também. E eu acho que um grande aprendizado que a gente tem para essa parte de digitalização é que a gente superestimava muita coisa, né? Como o Léo falou, um projeto que devia estar lá em discussão há bastante tempo teve que ser colocado em 2 semanas. Ou tiveram que criar um projeto ali do sorvete para sair rápido no forno. Antigamente nunca foi assim, teve que ser assim agora. Então, acho que de uma forma isso tem um impacto enorme nas organizações. E o nível de medo para implantar novos projetos caiu bastante. Então, as pessoas estão bastante ávidas e com coragem para colocar novos projetos para frente. Então, acho que uma coisa que o Covid fez vai ser acelerar muito rápido o processo de digitalização. E eu acho que os ganhos com a digitalização vão vir muito rápido também. Eu acho que um dos maiores poderes da digitalização é fazer o ser humano decidir muito melhor. O ser humano decide muito mal. Né? Você vê, às vezes, presidente de empresa, você vai construir uma fábrica lá ou você vai montar um novo centro de distribuição? Ele faz 3, 4 contas ali, vamos montar o centro de distribuição. Na verdade, aquilo ali envolvia milhares de fatores dentro da organização. E, às vezes, pela baixa qualidade da informação que ele recebe ou baixa confiabilidade que ele tem no sistema, ele acaba decidindo quase que empiricamente ou com volume muito baixo de informação. Então, eu acho que esse vai ser o grande poder da digitalização que vai maximizar tudo, é o seguinte, na hora que você conseguir trazer muito mais dados para a mesa, que a digitalização te proporciona isso, e trabalhar esses dados matematicamente, seja com inteligência artificial, seja com otimização, seja com heurística, outras coisas, você vai começar a gerar soluções muito melhores e essas soluções vão te dirigir a um caminho de retroalimentar e começar a inovar bastante. É de verdade que eu acredito, é nisso que a gente trabalha, né, Ângela? E estamos fazendo e vamos continuar aí nesse processo longo aí que é digitalizar nossas empresas. Muito bom. Estamos chegando ao final. Eu gostaria de considerações de vocês, 1 minuto cada um, uma mensagem positiva. Então vamos lá, Léo, por gentileza. Vou deixar o André começar agora, para ele não ficar por último dessa vez. Por favor, então, André, começa. Obrigado, valeu, Léo. Não, eu queria agradecer a organização. Acho que é muito bom a gente poder discutir com o público, as pessoas verem as ações que estão sendo tomadas.
Cara, eu estou bastante otimista, eu sempre fui entusiasta disso. Eu acho que o novo e tudo que pode vir com isso, como eu já citei, principalmente no ramo de matemática e da gente conseguir gerar melhores soluções, é fantástico. E eu também acredito que o caminho é longo, a gente tem que ter muita resiliência, que não pode ser nas pequenas derrotas e nas pequenas coisas que a gente vai desistir de algo maior, mas eu incentivo todas as organizações, todas as pessoas a tentarem pensar diferente, tentar inovar mais, porque quanto mais rápido a gente fizer isso como sociedade, mais rápido a gente vai conseguir construir um mundo melhor. Então era isso. Muito bom. Agradeço novamente aí a Abralog, agradeço a Intermodal pela organização e foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí, Pedro, Léo, Pedro também, Ângela, foi um prazer estar com vocês. Sempre bom tê-lo conosco, André. Ângela, o Léo vai ficar por último dessa vez, viu, Léo? Eu também queria agradecer a Abrilog e a Intermodal por esse momento, né? Eu acho que é sempre rico a questão das ideias e a gente vê o momento que está, dá bastante insights. Eu também estou bem motivada, assim, né? O primeiro começo do momento Covid foi bem frustrante, preocupante com tudo que a gente está vendo ainda, né? A gente, infelizmente, isso acabou virando um fato político ao invés de ser um problema para a gente resolver. Mas eu estou muito motivada porque a gente vê a mentalidade das empresas que estão mudando. E isso para nós, né, que somos fornecedores de soluções, nossa, é um mar assim para nós. Então, acredite na tecnologia. Eu acho que no que nós falamos aqui, né, sempre tenho na cabeça que é uma jornada, é um planejamento e uma jornada, mas ela precisa ser feita, né, do que eu usei com o digital onipresente, né? Então, nós estamos aqui se precisarem, né? E eu acredito muito que a gente, passado esse momento, a gente vai evoluir muito. As indústrias, as empresas, nós como seres humanos já evoluímos também. Então, é isso aí, gente. Obrigada, Pedro. Obrigado, é um prazer realmente tê-la conosco. E aqui vários amigos participando aí, mandando suas mensagens. Charles Excelente, a Rejane, Arinos, o Luciano Ville. Vamos lá, Pedro, então, sua mensagem final para nós. Legal, eu queria agradecer o convite, aí, obrigado pelo convite, Léo, obrigado, Pedro, por terem me recebido aqui, o estranho no ninho aqui do grupo de supply, né? Mas espero que eu tenha conseguido... Foi proposital. Boa, espero que eu tenha conseguido contribuir alguma coisa aqui no debate. E acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é uma mensagem positiva, né? Embora a gente esteja passando por um momento difícil, né? Agora, especialmente no Brasil, né? A gente está no pico, enquanto os outros países já estão descendo o pico, então já estão com uma perspectiva mais otimista em relação às coisas. Eu acho que essa perspectiva mais otimista vai aparecer logo, logo. Acho que em algumas semanas a gente vai começar a ter isso no Brasil, e embora a gente tenha usado soluções medievais para conter o avanço da doença, como máscaras de pano e distanciamento social, exatamente como na gripe espanhola de 100 anos atrás, eu acredito que quem vai nos tirar dessa encrenca vai ser a inovação, vai ser a tecnologia, né? A gente vai bater o recorde de vacina mais rápida da história, a gente vai descobrir tratamentos, a gente vai partir para um outro patamar aí. Não acho que a gente vá ter outra pandemia, não vamos deixar isso acontecer. A gente vai conseguir criar protocolos e tudo mais. Espero muito que essa pandemia ela não desestabilize politicamente o mundo, né? A gente tem um risco aí que a gente tem que combater de autoritarismo e tudo mais que pode aparecer, mas eu acredito que a gente vai ser mais forte do que isso e a gente vai chegar do outro lado muito mais fortalecidos, e a gente deve ter, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, um 2021 maravilhoso. É o que eu acredito aqui. Eu acredito nisso também, Pedro. E olha, o Léo, que apresentou você ao grupo, com certeza estará conosco em outros eventos, viu, Pedro? Muito boa sua participação. Prazer. Foi realmente uma grata surpresa aí. Parabéns pela sua história, pelo seu currículo. E aí, Léo, o que você tem para falar para nós aí? Bom, primeiro agradecer, Pedro, aí pela oportunidade, né, pela parceria já de tanto tempo.
né? Agradecer aí também o André, a Ângela e o Pedro. Fiquei feliz, né? Pô, a indicação já foi validada, viu, Pedro? Então, tô feliz aqui que a gente conseguiu fazer uma coisa bacana. Mas realmente muito legal a gente poder ter essa oportunidade. E assim, a gente falou aqui sobre oportunidade, né? A pandemia está gerando oportunidades como essa, né? Claro. E outras, N outras, né? Tenho certeza que todos aqui já devem ter participado como palestrante, como espectador de diversos, né, lives, webinars que estão acontecendo. É uma oportunidade também de aprendizado, mais uma que se abre dentro desse contexto. Eu também, né, passei por 2 semanas, como a Ângela, de um certo mal-estar, né, no começo de tudo isso, né, mas de bastante mal-estar, para ser muito sincero, né, mas eu acho que ao longo das semanas subsequentes, as coisas foram, né, uma luz no fim do túnel foi sendo apresentada. Eu acho que a gente está no momento de mais otimismo agora, né, eu acho que as oportunidades vão ser gigantes, conforme a gente já falou aqui, né, cabe a nós termos gostei do Pedro falar da sensibilidade, né, para sentir e aproveitá-las, né? E em relação ao tema que a gente falou aqui hoje, eu, assim como a Ângela, também repito, né, acreditemos na tecnologia, né, e vamos dar espaço para as pessoas também, né? Eu acho que é um ponto muito importante, volto a ressaltar aqui, eu acho que é o momento da gente cada vez mais democratizar as discussões, as decisões, né, a participação em projetos, né, a participação em todo essa grande transformação e jornada que a gente tem. Deve ser uma oportunidade única para fazer isso acontecer. E no mais, aí desejo um bom final de semana para todos e uma boa noite. Excelente, Léo. É sempre bom tê-lo debatendo, conversando, amigo de longa data. Também a Ângela, foi muito bom, Ângela, estará conosco seguramente em outros eventos. E o André, que está conosco há anos também, né, André? É uma parceria longa e a gente é privilegiado de ter uma rede tão importante de líderes como vocês. E o Brasil, eu sempre digo, o Brasil, em termos de liderança, conhecimento e logística, não deve nada a nenhum país do mundo. A gente conhece bastante e o brasileiro, logística é muito resiliente. Fazer logística no Brasil não é tarefa fácil, vocês sabem disso, das questões de infraestrutura e uma série de outros pontos, né? Mas eu queria, de coração, agradecer a presença de todos e também deixar aí o nosso próximo webinar, a segunda da série, né, que seria no dia 11 de junho, onde nós também vamos trazer aí craques do setor para debater um pouquinho mais sobre digitalização. Então, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.